Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estou aqui para juntos estudarmos um texto da irmã Carla Juliana de Mello e o texto chama-se Proclame a Verdade. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. Ora, quando lemos a porção bíblica, quando estudamos o texto escrito, somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e cada vez nos engaja mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, não fui eu quem escrevi o texto. Foi a irmã Carla Juliana Mello. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que esteja conosco nesse nosso devocional. Senhor Jesus, nós pedimos a Tua bênção, pedimos que Tu nos ensines aquilo que precisamos aprender e que em aprendendo nós possamos colocar em prática. Obrigada a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, obrigada pela liberdade religiosa. Tenha misericórdia, Senhor, de nós todos, é o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nosso texto bíblico está em 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 14 até o 19. Então, assim, o Timóteo, ele é um filho na fé do irmão Paulo, né? Então, ele dá aqui, essa é uma das 3 cartas pastorais que se passa num tempo assim de muita perseguição religiosa. As autoridades romanas estavam realmente perseguindo a igreja de Deus. E assim, o Timóteo estava ali, ó, firme e forte. E Paulo escreve esta carta jogado na prisão. Estava lá em Roma. E ele estava aguardando ali o seu último julgamento. Então é uma carta bastante importante. E Paulo, ele dá umas dicas bem importantes também para Timóteo, assim como para nós. E diz assim, ó: continua a lembrar essas orientações a todos, advertindo-os solenemente na presença de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de teorias vazias. Isso não produz nada de bom e serve tão somente para perverter os ouvintes. Procura isso sim, apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. E tais palavras se alastrarão como câncer. Entre estes se encontra Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu, e com isso corromperam a fé de alguns. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com este selo: o Senhor conhece os seus, e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Amém? Bom, então, irmãos, o nosso texto chama-se Proclame a Verdade, e o versículo escolhido pela irmã Carla Juliana de Mello é o 15, que diz: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Ora, tudo que a gente tem vivido, as circunstâncias que nós temos vivido, né, nesse mundo, tantas coisas que acontecem todos os dias, tudo isso não pode nos impedir de viver a vontade de Deus, a viver as coisas que Deus tem para nós e resplandecer a luz de Cristo, pregando o Evangelho. Então, nada do que acontece, nenhuma circunstância pode nos impedir disso. Mesmo que a gente tenha muitos dias difíceis, mesmo que muitas pessoas tentem silenciar a nossa fé, a gente tem que levar isso como uma afronta a Deus e tem que andar cada vez mais dependentes do Senhor, vivendo o Evangelho de maneira genuína.
Às vezes as pessoas não vão dizer assim, ó, não fala de Jesus. Elas não vão nos confrontar e dizer, ó, para de falar. Mas elas dão um jeito de ou fazer bullying, como diz, tirar um sarro, ou mudar de assunto, ou dizer que a gente tá fora de moda. Enfim, sempre haverá uma estratégia para que a gente possa deixar de resplandecer a luz de Cristo. Mas a gente não pode se deixar levar por essas circunstâncias. A gente precisa se posicionar. E olha, quando eu falo posicionar, não é ficar enchendo o Facebook, o Instagram de postagens evangélicas com versículos. Não é disso que eu tô falando. Mas nós temos que se posicionar de que forma? Através da nossa vida. As pessoas devem olhar para nós e saber quem nós somos. Que nós somos de Jesus. Ninguém nesse mundo pode nos calar quando o nosso estilo de vida reflete aquilo que a gente acredita. Agora, se a gente fala do que a gente não vive, aí a gente vai passar carão, né? Porque a pessoa vai dizer, ué, você não falou que era de Jesus? O que é isso que você está fazendo agora? Então, tudo que a gente faz, as nossas palavras, os nossos gestos, as nossas ações, as nossas escolhas e até mesmo o modo simples de a gente se apresentar, tem que exalar o perfume de Jesus. Então, a gente não precisa chegar aqui com um poste-estandarte, não precisa chegar com um cartaz, não. Nós temos que ter um estilo de vida que reflete aquilo que a gente crê. Tudo que a gente diz, tudo que a gente age, tudo que a gente escolhe, tem a ver com Jesus. Senão, ó, não vai valer de nada. A gente só é capaz de deixar para aqueles que ficam um legado, né? Para as próximas gerações se lembrarem da gente, se de verdade nós vivermos aquilo que Jesus tem nos ensinado. Então não adianta ficar colocando só versículo lá no Facebook, lá no Instagram, mas vivendo uma vida que não agrada a Jesus, né? O que a gente precisa é sermos pessoas que realmente amam a palavra de Deus, que têm compromisso com a palavra de Deus e que vivem o evangelho, aplicando tudo que está escrito aqui, ó, nessa palavra, na palavra de Deus, aplicando tudo na nossa vida. Por quê? Porque a Bíblia, ela é um manual para a nossa vida. Aqui tem solução para qualquer tipo de problema. Aqui tem orientação para qualquer tipo de necessidade. Então, a gente tem que aplicar aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve em relação a Jesus Cristo em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa ser transformado por Jesus Cristo. A gente tem necessidade que Ele molde a nossa vida, começando, ó, por essa nossa cabeça aqui. Temos que deixar que Jesus Cristo comande a nossa mente para que a gente seja capaz de enxergar as circunstâncias ao redor, ó, com essas lentes, as lentes do Evangelho, sabe? Ó, o Evangelho, vou colocar a lente. Ah, tô vendo através daquilo que Jesus quer que eu veja. Então, nós temos que ser capazes de ver as circunstâncias através das lentes do Evangelho, que é o quê? A sua palavra. E aí, quando nós virmos tudo o que acontece, qualquer circunstância, através do Evangelho, a gente possa responder de acordo com a verdade que ele nos ensina. Então, assim, como o irmão Paulo orientou o irmão Timóteo, ó, você tem que ser daqueles que não tem do que se vergonhar e que, ó, maneja bem a palavra da verdade. Agora, se você não lê a Bíblia, se você não tem intimidade, se você não ora, se você não tem uma conexão com Deus, como é que você vai ser aprovado? Como é que você vai conseguir resplandecer a luz de Jesus? Então, irmãos, a gente tem sim que primar por viver de acordo, ter uma postura de acordo com a verdade que Jesus nos ensina. Amém? Então, nosso manancial termina assim, ó. Proclame a verdade com a sua vida. Então, há um ditado que é atribuído a Agostinho de Hipona que diz assim, que você pode pregar, não precisa nem pregar com palavras, você pode pregar com a sua vida.
Então é isso, a gente tem que estar atento e nos posicionar, tá bom? Bom, vou terminar aqui deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que temos que proclamar a verdade, para nós o abraço dá super, mega certo. Lembrem também do versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu vou me despedir com a frase do ano, que é: independente do que você esteja sofrendo, independente do desafio, meu irmão, minha irmã, não tema, sabe por quê? Deus já está lá,